Olá, vamos falar sobre teologia. O que é isso afinal? Bom, de forma bem simples, é o estudo de Deus. E olha, essa é uma das buscas mais antigas e mais profundas da humanidade, né? Desde sempre, as pessoas olham para o universo e se perguntam: quem ou o que está por trás de tudo isso? É uma pergunta que nos joga de cara com um dos maiores desafios intelectuais que existem. E o desafio é exatamente este. Como é que uma mente finita, como a nossa, consegue sequer começar a entender um Deus que é infinito? Parece uma tarefa impossível, né? Mas é aí que a coisa fica interessante. Vamos explorar como os teólogos tentaram construir uma ponte para atravessar esse abismo. Então, para encarar essa tarefa monumental, foi desenvolvida uma espécie de estrutura, um método. Um dos mais importantes é a chamada teologia sistemática. Pense nela como se fosse uma ferramenta para organizar de maneira lógica tudo aquilo que se acredita ter sido revelado sobre Deus. Um teólogo chamado Wayne Grudem dá uma definição bem clara disso aí. O objetivo da teologia sistemática não é pegar um versículo solto aqui e outro ali para provar um ponto. Não, a ideia é reunir tudo que a Bíblia inteira diz sobre um assunto para, a partir daí, formar uma compreensão coerente e completa. A analogia que o Grudem usa é brilhante. Ele diz que cada passagem da Bíblia é como uma peça de um quebra-cabeça. Sozinha, uma peça pode não fazer muito sentido, certo? Mas a teologia sistemática é justamente o processo de juntar todas as peças. E aí, quando você consegue encaixar tudo, finalmente consegue ver a imagem maior, uma imagem muito mais coerente. Ok, agora que a gente já tem essa ferramenta, a teologia sistemática, vamos usá-la no nosso assunto principal, a doutrina de Deus. E ao fazer isso, a gente já esbarra de cara com um paradoxo central. E aqui está a grande tensão da coisa. De um lado, a teologia reconhece que Deus é infinito, então, por natureza, é incompreensível para a gente. Nós nunca vamos conseguir entender 100% da sua natureza. Mas, por outro lado, a afirmação é de que ele se revelou, permitindo que a gente o conheça de um jeito verdadeiro e pessoal. Essa passagem bíblica captura perfeitamente a primeira parte desse paradoxo. Ela fala de uma profundidade em Deus que sempre vai estar além do nosso alcance. Algo que inspira um sentimento de reverência, de humildade mesmo. Para tentar organizar o que podemos saber sobre o caráter de Deus, a teologia sistemática geralmente divide os atributos dele em duas categorias. Vamos começar com aquelas características que são exclusivamente dele. Esses são os atributos chamados de incomunicáveis. Basicamente, são as características que definem a própria essência do que significa ser Deus. São qualidades que só pertencem a ele e que nós, como seres criados, simplesmente não possuímos. Por exemplo, a infinitude de Deus significa que ele não tem limites. A eternidade o coloca fora da nossa percepção de tempo. A imensidão significa que ele não está contido no espaço, mas o preenche por completo. E a transcendência o posiciona acima e totalmente distinto do universo que ele mesmo criou. Mas se esses são os atributos que nos separam de Deus, quais são aqueles que nos conectam a ele? Isso nos leva para a segunda categoria, os atributos que, de alguma forma, encontram um eco dentro de nós. A base para isso é a ideia de que a humanidade foi criada à imagem de Deus. Isso quer dizer que certas qualidades divinas se refletem na gente, mesmo que de um jeito limitado, finito e, segundo a teologia, muitas vezes de forma distorcida. Por exemplo, Deus é onipotente, ou seja, todo-poderoso. Os seres humanos têm poder, mas é um poder limitado. Deus é perfeitamente justo. Nós buscamos a justiça. Deus é amor. Nós somos capazes de amar. São esses atributos que nos conectam ao nosso Criador. Então, como essa estrutura teológica, com essa separação entre atributos comunicáveis e incomunicáveis, se parece na prática? Vamos ver como uma denominação cristã específica usa essa abordagem sistemática para definir um dos seus ensinamentos fundamentais. Este aqui é o Manual de Doutrina das Assembleias de Deus. Um ponto importante aqui é que a declaração de verdades fundamentais deles não foi criada para ser um credo rígido para excluir as pessoas. A ideia era servir como um alicerce de unidade na doutrina para seus ministros. E existe uma história bem interessante por trás disso. Em 1916, surgiu um debate interno muito intenso sobre a natureza de Deus. E como uma resposta direta, a liderança da igreja escreveu e incluiu um artigo na sua declaração para solidificar a posição deles sobre esse pilar central da fé cristã. O resultado é um exemplo claro de teologia sistemática em ação.
O artigo, chamado A Adorável Deidade, resume os ensinamentos de toda a Bíblia para afirmar que existe um único Deus, que sempre existiu e que se revelou em 3 pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é a doutrina da Trindade. Isso nos leva a uma reflexão final. Porque, veja bem, entender a natureza de Deus nunca foi só um exercício acadêmico para os teólogos. Afeta tudo: o propósito da vida, a moralidade, o sentido de esperança. No fim das contas, a forma como uma pessoa enxerga a Deus molda fundamentalmente a forma como ela enxerga o mundo.